Jesus, ele disse: tenham fé. Ele define: tenham fé em Deus. Eu estou pegando essa primeira parte: tenham fé. Não vivam fora da fé. Não hajam, não caminhem sem fé. Eu já expliquei aqui que a tradução de fé, ela na lógica, traz aí: tenham coragem, tenham confiança e sejam fiéis. Porque fé é isso. Fé é confiança, fé é fidelidade, fé é coragem também. A mesma palavrinha grega que traduz só por essa palavrinha pequenininha, mas de uma dimensão extraordinária em conceitos, sejam conceitos espirituais, filosóficos, ou mesmo conceituando fé dentro da vida comum. Até quando você vai lá no cartório reconhecer uma assinatura, o cartorário precisa dar fé àquela assinatura. Tá? Então veja que, se nós formos conceituar, demora muito e muito tempo para a gente se aprofundar no que é fé. Mas objetivamente, e assim dentro do propósito que temos em seguir a Cristo, Jesus, ele diz: tenham fé em Deus. Sejam pessoas que confiam, sejam pessoas que tenham a coragem de ser fiel ao propósito que nos foi proposto. Porque todos nós que dizemos: ó, eu sou um cristão. É um termo até que interessante para a atualidade, porque hoje foram trocando a palavra cristão por católico, evangélico, protestante e tantas outras coisas que vão ocupando, mas tudo inicia com uma palavrinha: cristão. Ou seja, aqueles que são seguidores do Cristo. Essa é a lógica de quando surge pela primeira vez, como está escrito em Atos dos Apóstolos, pela primeira vez na cidade de Antioquia, os discípulos, os alunos de Jesus, foram chamados de cristãos. E por que foram chamados de cristãos? Porque se pareciam na postura, na conduta, na fala, nas ações, se pareciam com o Cristo. Isso é o que significa ser cristão. Ser cristão não é ser refém de um dogma religioso. Ser cristão não é sair com uma bandeira partidária religiosa dizendo: eu sou cristão. Não. Ser cristão é mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexo. Mas como? Tem um antagonismo aqui. É mais simples porque é seguir Cristo, é ouvir Cristo, é aprender de Cristo, é ouvir as palavras do Cristo e tomá-la como vida em nós mesmos. Ouvir e praticar, ouvir e praticar. Por óbvio, para praticarmos temos que entender. Então, ouvir o que Cristo falou, entender o que Cristo falou, porque por não entender, alguns torcem o que Cristo falou. Alguns fazem confusão. Você já parou para avaliar por que existem tantas denominações? Se todos são cristãos, por que todos não andam juntos? Por que há tanta divisão entre os chamados cristãos? Porque a maioria dos que se dizem cristãos, se denominam cristãos, não o são. Como assim, irmão? Os que não são? Não são porque não entenderam o Cristo. Então, são de lábios. Como aquele sujeito que diz: olha, eu sou católico, não praticante. Então não é. Oh, eu sou evangélico, mas não praticante. Então não é. Assim também, eu sou um cristão. Aí você pergunta: quanto você se parece com o Cristo? Eles: não chego nem perto. Não, ninguém consegue. Já bota todo mundo no mesmo pacote, né? A pessoa nunca quer ir sozinha, ninguém consegue. Não, ninguém não, para aí. Nós temos um homem que é pós-Cristo, que veio bem depois do Cristo,
que não conheceu o Cristo pessoalmente em carne, então ele está dentro da mesma dimensão que nós. Ele conheceu a história de Jesus, conheceu o evangelho de Jesus, se relacionou com Jesus através de oração, de intimidade, de meditação, e adquiriu conhecimento de Jesus o suficiente para viver como Jesus, andar como Jesus. E como que ele fez isso? Como que eu sei disso? Porque ele escreveu para os seus discípulos. Entenda, Jesus disse aos discípulos dele que eles pegassem o ensino que ele passou e fizessem outros discípulos. E os discípulos de Jesus fizeram outros discípulos, que por sua vez foram fazendo outros. E entre estes está o Paulo. Paulo. Ai, mas o Paulo era um apóstolo. Sim, ele era um apóstolo. Mas ele era um apóstolo que surgiu na mesma condição que nós. Porque ele não teve pessoalmente com Jesus. Ele não esteve, ele não pegou pão da mão de Jesus, não levou o abraço de Jesus, como nós. O que ele recebeu foi o ensino do Evangelho. Ele recebeu o que Pedro passou, o que João passou, o que os que andaram com Jesus passaram. E aí ele recebe esse Evangelho. Então ele está lá em outra dimensão. E ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Opa, Paulo, tu imita Cristo? Ele diz, eu imito. Eu imito tão bem Jesus, que se vocês me imitarem, vocês estarão imitando ele. Porque eu ando como ele andou, eu falo o que ele falou, eu ensino como ele ensinou, e eu estou agindo como ele agiu. Em outras palavras, o Paulo, como bom discípulo, seguiu as orientações do apóstolo Pedro, que disse, em sua época, e ficou escrito, ficou registrado, o Pedro disse assim: Jesus, ele deixou a sua marca para que nós sigamos as suas pisadas. Olha que coisa extraordinária. O Pedro disse: eu estou seguindo as pisadas do mestre. Paulo disse: eu aprendi também com o Pedro e eu sigo as pisadas de Jesus, para que vocês que vêm depois de mim sigam as mesmas pisadas, de sorte que haja na terra multidões e multidões de cristãos. Olha que coisa extraordinária, de seguidores de Jesus, de aprendizes do Cristo. E é o que nós precisamos fazer. E um dos ensinos de Jesus é: tenham fé. E este é o ensino que nós devemos abraçar por inteiro. Tenham fé. Não tem como eu seguir a vida cristã sem fé. Se me faltar a fé, eu não agrado a Deus. O escritor aos Hebreus, ele traz esse assunto. E ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, eu posso fazer 1000 coisas como rituais religiosos. Eu posso dobrar o joelho, eu posso rezar, eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, eu posso cantar, eu posso participar de todas as atividades religiosas. Mas se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Agora vamos inverter o processo? Eu não sei cantar, eu oro pouquinho, minha oração é quase a do Joãozinho, que com tanta preguiça de orar, escreveu um bilhetinho e colou na cabeceira da cama, para não ter que orar. Ele dizia: Jesus, ó, e apontava para o bilhetinho. Tanta preguiça que tinha de orar, mas tinha fé. Mas tinha fé. Tinha uma confiança extraordinária que Jesus ouvia ele, que Deus cuidava dele, que Deus estava protegendo ele, e andava com fé, andava em fé.
Então, na lógica, ele agrada a Deus. Enquanto aquele outro que está cansado do ritualismo não agrada. Porque tem gente que pensa que para agradar a Deus tem que fazer uma porção de coisa. Não é? Isso sem contar os pregadores que, no nome de Jesus, mas totalmente contrário ao que Jesus fala, que nesse contexto usa o nome de Jesus para se promover, mas nas suas práticas diárias fazem exatamente contra Jesus. Ou seja, são anticristos. Não são cristos. Não são cristãos, mas tem o nome de cristão. E isso tudo a Escritura nos mostra, porque Papai do Céu foi maravilhoso. Conseguiu com que as pessoas que o servem fizessem um resumo de toda a história da humanidade e num livro, numa biblioteca de 66 livros, como a Bíblia protestante, conseguisse resumir tudo que nós precisávamos saber. Tudo. E quando nós chegamos lá no Apocalipse, na carta em que o João do Apocalipse envia para os 7 líderes das 7 igrejas da Ásia Menor, tem uma das cartas que ele diz assim: tu tens o nome de que vives, mas está morto. Ou seja, tu finges ser uma coisa que tu não é. Tu diz ser cristão, mas tu não é cristão. Por quê? Te falta o essencial, as obras e práticas da tua fé. O irmão Tiago já tinha dito, se você diz que tem fé, mas as suas obras são más, então você está negando a sua fé. Porque a fé sem obras é morta. De que vale uma fé que não faz nada por ninguém? De que vale uma fé de quem não abençoa? De que vale uma fé de quem não intercede pelo outro? De que vale uma fé daquele que bate nas costas do faminto e diz, não, vai que Deus vai te ajudar, e não reparte o pão que está na mesa com ele? Não vale nada. É nesse sentido que o irmão Tiago diz, olha, a fé precisa se demonstrar com obras. Naquele contexto que já falamos aqui, o evangelho deve ser anunciado e quando for possível, fale. O que ele quer dizer com isso? Ele diz, olha, o evangelho a gente anuncia com as boas obras, com as obras da fé. Eu confio tanto em Deus que eu passo a fazer o que Jesus disse que é para eu fazer. Eu confio tanto em Deus que perdoo. Confio tanto em Deus que me exercito na misericórdia. Eu confio tanto em Deus que eu não penso só em mim. Eu confio tanto em Deus. Aqui está a fé que vale. É a fé daquilo que falamos na semana passada. A fé de quem sai pelo chão de terra no caminho da vida fazendo o bem. Fazendo o bem. É a fé tão poderosa que em nome de Jesus é capaz de curar um enfermo que encontramos no caminho. E por que cura? Porque o nosso desejo de vê-lo bem é tão forte, é tão profundo, é tão envolto em amor. São rios de misericórdia fluindo sobre o outro que cura. Você entendeu? Não é magia, não é sensacionalismo. Não. Quando Jesus realizou as obras de Deus, curando pessoas, para nós, que coisa extraordinária. Mas Jesus fez aquilo com uma naturalidade. Você consegue imaginar isso? Que Jesus chegava ali, olha como é que ele curava um cego. Ele não botava na frente, num palco, não botava no jornal, venham hoje à noite, porque eu vou curar um cego. Não. Ele estava no caminho, o cego ouve que Jesus está passando, porque ouviu a multidão, e ouvindo a multidão disse, que é isso? Não, é Jesus de Nazaré que está entrando aí na cidade.
Está vindo aí pelo caminho. O barulho que o cego ouviu foi da multidão, dando glória a Deus, vindo, conversando pelo caminho. Ele disse, está vindo a multidão. E ele pergunta, então, quem é que está vindo? Não, é Jesus de Nazaré. Quando disser é Jesus de Nazaré, ele que já tinha ouvido das obras de Jesus, ele se pôs a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E teve até uns que disseram, ô cego, fica calado. A Escritura diz isso. Tem gente que não ajuda e ainda quer atrapalhar. Entendeu? Em vez de pegar o cego, peraí, não grita mais que eu vou te levar até Jesus. Não. Cego, fica calado, tu estás fazendo muito barulho. Para com esse griteiro aí, coitado, não sabia onde Jesus estava, a que distância estava, e vai que ele está passando longe lá e não me vê. Então, ele disse, ó, fica quieto, cego, para aí. Mas, Jesus, você traz ele aí. Vem cá, o que tu queres? O que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver, Senhor. E olha o que Jesus fez. Ungiu com óleo. Deu uns passe. É assim que está aí? Não. Vê. Que descrição. Você já pensou? Você está ali com muita dor e você vê um irmão, uma irmã, diz assim, irmão, ora por mim. E o irmão talvez nem deixe a palavra sair da boca, só com muito desejo no coração. Te abraça e lá do fundo da alma diz assim, ô Senhor, tira a dor da minha irmã ou do meu irmão. É isso. Isso é fé. Isso é fé. É termos a certeza de que aquilo que esperamos acontecerá. Bendito seja o nome do Senhor. Não é fazer estardalhaço, não é griteiro, não é pulo, não é rodopiar, não é sapatear, não precisa. Não precisa, é compromisso de vida. É intimidade com Deus. É desejo de fazer o que é certo. É vontade de fazer o bem. É ter disposição interna para dizer, Deus, eu ouço as palavras de teu Filho Jesus que enviastes para iluminar a nossa consciência, o nosso caminho. Não precisa ritualismo. Não precisa auê. Aliás, nessa seara, quanto mais humilde e simples formos, mais no reino estamos. Mais em contato com o Altíssimo estaremos. Esse é o segredo. Então, ser cristão é ser isso. É ter essa confiança de que Deus está conosco. Mesmo sem merecermos. Mesmo porque na luz do divino, nós nos enxergamos e por óbvio, se nos enxergamos diante dessa luz magnífica que chamamos Deus, então nós enxergamos as partículas, as minúcias da nossa alma e sabemos que temos falha, sabemos que erramos, sabemos que mesmo querendo acertar, às vezes tropeçamos. Mas a nossa fé, a nossa confiança nos dá coragem, ousadia para nos aproximarmos desse ser magnífico através da oração e da súplica. E como um filho que não tem medo do Pai, nós o chamamos de Pai Nosso, que habita os céus, e nos aproximamos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos
daquele que deu a própria vida para que entendêssemos esta porta aberta. O Cristo de Deus deu a sua vida para que nós entendêssemos que há um acesso livre até o Deus Todo-Poderoso, que nunca teve expectativa de que nós nos aperfeiçoasse por nós mesmos, para então se aproximar dele. Não, pelo contrário. Ele tem a expectativa que simplesmente, como o pródigo, nós possamos voltar para a casa dele. Pai do pródigo não ficou no portão dizendo: agora meu filho vai mudar de entendimento, meu filho vai se transformar, vai se renovar, o meu filho vai comprar roupa nova, o meu filho agora vai ser revestido de vestes resplandecentes e então vai voltar para a minha casa. Não. Ele só ia lá e dizia assim: quando é que o meu filho volta? Quando é que o meu filho vai entender que eu o amo? Quando é que o meu filho vai entender que eu não estou olhando os seus defeitos, os seus tropeços? Quando que o meu filho vai ter confiança de que eu estou aqui pronto para abraçá-lo, para beijá-lo, para ajudá-lo, mesmo que ele tenha andado errado? A nossa fé deve ser essa, do pródigo que longe do pai começa a refletir e diz: eu preciso voltar para o pai. A história deste filho é a história de todos nós. É Jesus mostrando que qualquer um de nós pode dizer: eu tenho confiança que eu posso ir conversar com meu pai. Eu errei. Eu, no trânsito da minha existência, já tropecei várias vezes, fiz várias coisas que não deveria ter feito, mas tenho fé que se eu clamar a Deus, se eu pedir a Deus e me aproximar de Deus em oração, Deus me atenderá, Deus me ouvirá, Deus me perdoará. E Jesus saca de toda a luz que possuía essa história do pródigo que voltou e que veio ensaiando até o que falar, porque às vezes a gente ensaia o que vai orar, né? Você já ensaiou o que vai orar? Quando nós estamos pensando em orar, Deus já conhece. Ele conhece os nossos pensamentos antes que as palavras saiam nos nossos lábios. Ele nos conhece lá dentro. O salmista teve entendimento disso. Ele disse: Senhor, tu me sondastes e tu me conheces. Tu esquadrinhas o meu coração e sondas os meus rins. Está falando do pensamento e da consciência. Coração, pensamento. Os rins, o filtro, a consciência. Tu conheces o que eu penso. Tu conheces o que eu pesei conscientemente e decidi fazer, mesmo quando era contra a tua vontade. Contudo, Senhor, eu sou o teu pródigo. Eu sou o teu filho que andei em terras longínquas. Mas eu estou com uma saudade de ti, meu Deus. E aí eu me volto para Deus. Com as minhas vestes, às vezes maculadas. Com os meus erros acumulados. Com a culpa no meu coração. Mas quando eu vou voltando, Ele sai ao meu encontro. Não é assim com você? Ele vem ao nosso encontro. Tivemos confiança para nos aproximar da graça divina. Tivemos confiança para buscar o nosso Deus. E o nosso Deus nos coroa com amor, com abraços de misericórdia, com graça, com perdão. Louvado seja Deus. E é neste sentido que Jesus disse: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus, confiem em Deus. Não pense que porque erraram, que porque tropeçaram, porque falharam, tem que ficar distante a vida toda. Não. Há um chamado de amor, há uma esperança para cada um de nós.
uma esperança que está no coração do próprio Deus. E quando ele envia o seu Filho Jesus, ele o envia para nos mostrar essa esperança, para nos mostrar esse amor, essa graça, essa misericórdia. E Jesus diz: creiam nisso, confiem nisto, porque isso será a vossa salvação. A vossa fé vence o mundo, e através da vossa fé sereis salvos. Olha que coisa grande, que coisa extraordinária. Então, tenham fé em Deus. É verdade que a fé tem várias nuances e dimensões. Às vezes ela é tão pequenininha. Jesus quer como um grão de mostarda. Às vezes ela se agiganta. Teve pessoas que se aproximaram de Jesus e Jesus disse: "Ô homem de fé pequena, de pouca fé." Teve outros que disse: "Grande é a tua fé." Teve alguns que impressionaram Jesus pela dimensão da sua fé. O capitão de Cafarnaum, Jesus disse: "Nem em Israel encontrei fé assim." Nem entre os que dizem acreditar em Deus, os que ensinam a palavra de Deus, nem entre eles eu encontrei uma fé como desse centurião. Olha que coisa extraordinária. Então tem fé que impressiona, tem fé que é pequenininha, é fraquinha. Exatamente, exatamente. Em uma das cartas em que o João escreve exatamente isso que o irmão Nivaldo citou. Eu sei as tuas obras, eu conheço os teus sofrimentos, conheço as tuas dificuldades. Tendo pouca força, não negastes o meu nome. Tu é frágil, tu é pequeno, mas a tua confiança em mim te dá segurança. Em tua confiança está a esperança. Oh, glória a Deus! Em ter confiança e às vezes até se calar diante de críticas, de dedos que acusam, que apontam, que às vezes não temos que abrir a boca. Eu fico imaginando, às vezes eu me coloco lá naquela trajetória, volto ao pródigo, me coloco na trajetória dele entre a terra longínqua e a aproximação da casa do pai. É possível? Tens coragem de voltar para o teu pai? Tu vais voltar para o teu pai? Tu que esbanjasse tudo, agora que estás todo arrebentado, tu vai? Imagina, é um processo em que tem que encarar um mundo inteiro que acusa, que aponta, que põe para baixo, que se tornam obstáculos argumentativos no processo da consciência para a aproximação do Pai. Mas ele venceu tudo isso. E teve a felicidade. Diz que o pai correu para ele e o agarrou, o abraçou. E Jesus estava contando essa história para falar de Deus. Deus te ama. Deus te recebe. Deus te abraça. Ele só pede de ti uma única coisa. De ti e de mim. De nós. Qual é? Vamos fazer um coro? Qual é a única coisa que Deus pede de nós? Fé. Confiança. É como se ele dissesse, é como se ele quase implorasse para nós. Filhos e filhas, confiem em mim. Não duvidem de mim. Confiem em mim. E aí eu poderia argumentar a noite toda para apresentar soluções a partir de Deus para os nossos próprios problemas e dificuldades. Alguém poderia dizer, mas irmão Adilson, eu sou um errante quanto mais. Irmão Adilson, olha, eu não mereço. E eu vou dizer para ti, não é uma questão de merecimento. Se for olhar para mérito, qual de nós merece? Quem de nós? Vocês não perceberam ainda que o erro de um de nós é o erro de todos os outros?
Nós erramos todos na mesma coisa. O Paulo compreendeu isso tão bem que ele disse assim: quem és tu que julgas a outrem, sendo que tu mesmo tropeças naquilo que tu julgas o outro? Você nunca teve no trânsito, tem um sujeito apavoradinho, buzinando? E você olha e diz: poxa, tá nervosinho, ó. Isso aí não tá bem, não. Aí outro dia é você que está lá buzinando. Nunca aconteceu assim? Você quer chegar mais rápido, e aí é você buzinando. Naquele dia você julgou o outro, hoje você está fazendo igual. O Paulo está dizendo: nós erramos nas mesmas coisas. Nós tropeçamos nos mesmos tropeços. Ora, aquele que nos chamou para o reino da sua maravilhosa luz, ele compreende nós. Ele conhece a nossa estrutura. O salmista diz que ele sabe que nós viemos do pó. E aquele que do pó formou a cada um de nós, por óbvio você está entendendo esse pó, né? Ou preciso explicar? Não estamos falando da terra ali, não. Nós estamos falando de elementos químicos que nos formaram. Todas as químicas que tem na terra, tem em nós. Aquele que, em seu laboratório divino, fez a alquimia para gerar cada um de nós e nos tornar conscientes de nós mesmos, para poder ter a liberdade, o livre-arbítrio de querer ou não amá-lo, segui-lo, servi-lo. Aquele que nos fez conhece a estrutura, sabe de onde viemos. Por isso, Jesus tão bondosamente diz: agora que vocês têm todo esse conhecimento, confiem nele. Confiem nele. Gosto da expressão paulínea que diz: aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Oh, nós temos uma garantia maravilhosa de que tudo se concretizará conforme a nossa fé. Então, eu não vou adiantar mais, eu vou parar aqui. Eu quero que você saia daqui hoje à noite conscientizado de que a sua fé, a sua confiança é a única coisa que Deus quer. Deus não quer o teu dinheiro. Essa história que tem que dar o dinheiro porque Deus está prestando dinheiro, Deus não precisa de um centavo de ninguém. O salmista já escreveu isso lá atrás. Entende? 3.000 anos atrás, o salmista botou lá nas suas poesias e disse: quem é que deu primeiro a Deus para que ele tenha que devolver? Ele disse assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que tem nela, e todos os que nela habitam. Ora, se do Senhor é a terra e todos que nela habitam, ele precisa do quê? Do teu dízimo? Da tua oferta? Não. Deus não precisa de nada disso. Os israelitas, no seu culto da cultura judaica, levaram para Deus muitos bezerros, bodes, ovelhas, pombos, entende? Eles levavam para Deus em seus sacrifícios no ritual do templo de Jerusalém. Um dia Deus levantou profetas que foram lá e disseram: vocês acham mesmo que eu quero me comprar em ribeiros de sangue, de bode, de ovelha, de cordeiro, de boi? Vocês acham que isso é um sacrifício que me agrada? Vocês acham que eu quero ver os bichinhos morrendo? Vocês matam, degolam, derramam sangue, botam no altar, assa a carne e dizem: ó, é para o Senhor. Vocês acham que eu quero isso? Quando eu li isso, eu levei um susto. Eu disse: puxa, mas desde o Gênesis aparece o primeiro sacrifíciozinho do cordeirinho. Aí é que eu fui entender que o Abel ofereceu um sacrifício que foi um sacrifício orgânico, surgiu do coração.
Eu crio ovelhas, eu queria dar uma coisa para Deus, o que eu dou para Deus? É uma coisa tão espontânea, um ato de amor, não era um rito, não era uma ordenança. Deus nunca disse para o Abel oferecer nada para ele, mas o Abel queria oferecer para Deus alguma coisa. E ele vai lá, degola um cordeirinho, limpa o cordeirinho, faz uma fogueira e ele não vai comer daquele altar, daquele cordeiro. Ele pega as partes, lava, bota sobre um altar que ele criou lá, umas pedras, e faz a fogueira, e assa tudo, a fumaça vai subindo para cima, vai lá para Deus, numa visão infantil de um homem que queria oferecer alguma coisinha para Deus. Isso é gratidão. O desejo dele de agradecer a Deus. Eu criei ovelha, Deus me deu as ovelhas, os pastos, tudo que tem aqui foi de Deus. Vamos fazer um churrasquinho para Deus. E fez um churrasco para Deus. E isso agradou a Deus, porque o que estava por detrás do ato era um coração agradecido. Tanto que quando você vai ler lá, você lê que atentou, olhou, prestou atenção o Senhor Deus em Abel e na sua oferta. Deus não aceita oferta se o coração é ruim, se é mal intencionado, se é só para aparecer. Mas ele olhou para Abel, ele investigou o Abel lá dentro. Ele disse, puxa, que sujeito grato. E ele deu um sinal lá, porque diz que foi recebido. Teve um sinal. Já o Caim, diz que Deus olhou para o Caim e não encontrou um bom coração. Então diz, mas para Caim e para a sua oferta, não prestou atenção o Senhor. Porque o coração do Caim era mau. Você está entendendo? Então, quando vem, aquilo vai dentro das gerações da família de Abraão, dentro da nação israelita, no culto judaico, continuou as oferendas, os sacrifícios, e no fim eram rios de sangue que corriam lá. E um dia Deus traz o profeta e diz para eles aí, eu não me agrado disso aí, não gosto disso aí. E o profeta veio e falou em nome do Senhor e disse, olha, eu não tenho prazer em sangue de bode, nem em sangue de cordeiro, nem de ovelha. Não, isso não me agrada. E aí ele traz uma lição de vida lá antes do Cristo. E diz, o que me agrada é um coração contrito, um espírito quebrantado, um espírito humilde. O que me agrada é o que tem dentro de vocês. É o que vocês carregam dentro de vocês. E aí a gente vai desenvolver mais na frente, lá no profeta Abacuque, entende? Ele vai dizer, olha, o meu justo, sabe quem é que é justo para mim? Sabe qual é a pessoa direita para mim, a pessoa correta? É aquele que vive da fé, da confiança. Oh, que coisa maravilhosa! O meu justo viverá da fé. E aí vem o mais justo de todos os humanos, Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo. E como é que ele vive? Da fé. E qual é a lição que ele deixa? Aquilo que estou falando hoje à noite aqui, e estou falando para vocês e absorvendo em mim. Ou melhor, eu preciso trocar a ordem. Eu primeiro absorvi, e agora eu estou deixando fluir para vocês. E o ensino dele é, viva da fé a Deus. E ensine as pessoas a viver da fé, meu filho. O meu justo viverá da fé. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que agrada a Deus é a nossa confiança nele. Ponto. Mais nada. Mais nada. Não foi o que Jesus disse para a mulher samaritana? Quem conhece os textos, conhece a história da mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, que tinha um culto dentro
do Monte Gerizim. Tinha um templo no Monte Gerizim que era disputado, como as igrejas hoje, que era disputado com o culto do templo do Monte Sião, que era em Israel. Então havia a discussão entre judeus e samaritanos, povo do mesmo povo, mas que ofereciam um culto diferente um do outro. Um no Monte Gerizim, um outro no Monte Sião. Resultado, quando há um encontro com Jesus e aquela mulher, Jesus conversa com ela, eu não vou entrar nos detalhes para não me alongar, mas ele conversa com ela e ele resume tudo, porque ela faz uma pergunta para ele, depois de adquirir confiança, depois de entender que ele não é qualquer um. A mulher pergunta para ele: vejo que tu és profeta, então diz uma coisa, onde é que se adora? Aqui no Monte Gerizim ou lá no Monte Sião? E aí Jesus disse: mulher, não é lá nem aqui. Não é aqui nem lá. Não. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqui, ó. Os verdadeiros adoradores carregam a sua confiança dia e noite no seu coração, na sua mente, na sua consciência. É assim que se adora ao Pai. Não é lá no templo sacrificando, não é lá no templo ofertando, não é lá no templo dizimando. Não, não é isso que agrada a Deus. Senão os ricos estavam salvos e os pobres perdidos. Não é assim? Desde as indulgências antes de Lutero, quando a Igreja Católica vendia pedacinhos da cruz de Jesus Cristo, cadeira no céu, os ricos chegavam cheios de dinheiro e depositavam nos cofres da Igreja Católica terras, dinheiro, e compravam lugar no céu. A maior mentira que os papas já pregaram para as pessoas. Mas as pessoas simples, humildes, às vezes ricas, mas simples e humildes, que queriam salvação, buscavam lá e recebiam. Foi aí que surge o que é chamada a reforma de Lutero, porque vem o protesto contra essa prática da venda de indulgências. Então, olha só, desde lá até hoje tem os enganadores, querendo fazer você entender que o que agrada a Deus são os seus sacrifícios, são as suas ofertas, são os seus dízimos. Mas não, eu te digo nessa noite, em nome do Cristo, pelo Cristo, enviado de Deus a nós, e em nome do próprio Deus, eu te digo nesta noite: queres agradar a Deus? Confia nele. Confia nele. Não precisa dar nada para ele. Não precisa dar nada a ele. Até porque você não pode dar. Imagina que eu te boto num jardim muito lindo, uma fazenda grande, jardim, pomar, casa maravilhosa, piscina, tudo. E eu digo: olha, você não precisa mais se preocupar com nada. Vai viver aqui nesse espaço meu. E aí você vai. Pode trazer sua família também. E você leva a sua família. E aí depois de estar lá, você quer me agradar e diz assim: ó, vou dar um pouquinho da água da piscina para ti, tá, Deus? Que eu quero muito te agradar, vou dar um pouquinho. Eu vou dar risada de você. Essa piscina é minha. Como é que você vai dar água da piscina para mim? Ah, tá, então tudo bem, é verdade. Não, mas eu vou no pomar, vou colher lá umas laranjas e vou dar de presente para ti, tá? Deus disse: mas como assim? Esse pomar é meu. Ó, faz o seguinte, Deus, vou deixar tu dormir na minha cama hoje à noite. Eu durmo lá na sala, vou deixar. Mas essa cama é minha, rapaz, eu não preciso dessa cama. Eu dei para você dormir. Você está entendendo? Nós queremos pegar coisas e oferecer para Deus. Deus não precisa de nenhuma das coisas. Ele criou todas as coisas para nós. Será que você consegue entender isso? Primeiro, olha só, primeiro ele preparou o jardim chamado terra. Ele criou a porção seca e fez com que a terra produzisse tudo que nós conhecemos. Ele deu ordens.
para produzir árvores frutíferas, decretos divinos que criaram todas as coisas, foram criando e criando. E por último, e só por último, ele colocou o homem aqui. A última das criações de Deus foi o homem, o ser humano. Você acha que ele criou tudo antes por quê? Porque ele sabia que aquele ser que ele tinha projetado, planejado, desenhado e que ele ia executar como criação, precisava de todas as coisas. Então, antes de nós darmos qualquer coisa para Deus, ele já nos deu tudo em sua graça. Sabe o que a gente tem que fazer de verdade, irmãos? Todos os dias, o tempo todo, agradecer, agradecer, agradecer. E então, se queremos agradá-lo, confiar. Ter fé em Deus. Fique com essa palavra. Faça a tua vida diferente. Você sabia que você faz a sua vida, né? Você faz a sua vida no seu dia a dia. Você faz escolhas. Você vai fazer o dia bom ou o dia ruim. Você vai, nós vamos sair daqui, cada um vai para sua casa. Já no processo de ir para casa, você pode, no caminho, fazer um mau caminho. Ou você pode mentalizar e dizer, não, eu vou sair daqui, vou levar essa palavra comigo. A minha noite vai ser maravilhosa. E quando deitar, você vai agradecer a Deus por esse dia, por esse encontro, por tudo que você viveu. Você vai mentalizar tudo que viveu nesse dia, os prós e os contras. E você vai orar no seu coração, meditando. Tem que dobrar o joelho, irmão? Deus? Não. Deus é espírito. Pode até te deitar e deitado começar a pensar, Senhor, hoje o dia foi assim, assim, assim. Agora eu quero planejar se tu devolver a minha alma ao meu corpo pela manhã. Porque eu já expliquei para vocês que a alma navega quando tu dorme. Entendeu? Se tu deixar a minha alma no meu corpo quando amanhecer o dia e eu levantar-me, eu quero viver com fé e agradecido. Eu quero olhar através da tua luz todas as coisas e eu vou andar com fé, eu vou viver com fé em ti, Senhor. Irmão, tu acha que tu vais ter mais dia ruim na tua vida? Eu sou uma testemunha. Charles hoje testemunhou comigo lá na rádio de como a minha vida é boa. Eu estou te dando do que eu vivo, não é uma invenção. Então, tenha fé em Deus. Quero estar em pé. Vamos agradecer ao Senhor esse momento, esse encontro.